Quantas vezes você já deixou de se cuidar, deixou de se priorizar para priorizar trabalho, família, filhos, outras pessoas? Depois dos 40 anos, ainda é possível emagrecer, cuidar melhor da saúde, cuidar melhor de você mesmo. E para falar sobre esse tema super importante, nós estamos aqui com a Gisele, nossa convidada especial, para conversar um pouco aqui hoje sobre esse processo de transformação natural. Ela vai trazer o depoimento dela de fazer aquilo que é orientado na mentoria, de seguir os passos ali da mentoria, e ela vai falar um pouquinho sobre o resultado que ela teve. Mas antes de deixar você se apresentar, nós temos aqui, não poderia deixar de honrar sua participação, né? Estamos aqui com um presente do nosso patrocinador, NewMed. Muito obrigado, NewMed. Então tá aqui uma creatina e um Lipogés para você de presente. Obrigada. Acho que o Lipogés você já conhece, né? Aí depois a creatina. O Lipogés, ele é um suplemento, a gente vai até conversar um pouco aqui, que ele fez parte também do seu processo. Ele é um suplemento natural. Ele é à base de psyllium, espirulina, né? Cromo. Tem alguns outros componentes também. Então, é um suplemento que vai ajudar a tirar a fome, que vai ajudar a tirar a retenção do líquido, que vai acelerar o metabolismo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse suplemento e a creatina também, né? Creatina monohidratada, 100% pura, com laudo comprovado. Creatina, ela é muito boa para ajudar na recuperação muscular, ajuda na memória, concentração, ajuda a dar força também. Ela é muito importante para ajudar na recuperação muscular. Então, tá aí um presente do nosso parceiro, NewMed aí. Muito obrigado aí pela parceria aí de sempre. Então vamos lá, Gisele. Quer falar um pouquinho? Quem é a Gisele? Quem é a Gisele, né? Então, Gisele é mãe, é esposa, né? Sou esposa do André, é mãe, né, da Mari e do Arthur, tenho 42 anos e estou no processo de emagrecimento há 1 ano, vivendo. Fico muito honrada pelo presente, né? Creatina eu não tomei até agora, ainda não tomei, estarei tomando. E bom, é novo para mim, como você disse, né? O Lipogés eu já conheço, fez um efeito muito enorme para mim, assim, muito bom. E vou seguir aí essa dica da creatina. Muito bom. Então, legal, né? Fico o presente aí de honrar nossa convidada especial, como você mesmo falou, né? Minha esposa amada, né? Quem eu ajudei aqui no processo. Então, a gente vai contar um pouquinho aqui da sua história, falar um pouquinho como foi para você, né? Mas, Gi, fala um pouquinho quem era a Gi antes do processo de transformação que você passou. Bom, a Gi antes do processo, ela era animada, né? As minhas características em si, né, acho que não mudaram, né? O que mudou em mim depois do processo foi a autoestima, né? Mas antes eu era uma pessoa que eu me preocupava muito com os outros. Acredito que igual a você, né? A gente sempre se preocupou muito em ajudar as pessoas, né? Em corpo, alma e espírito. E por muitas vezes eu não olhava para mim, né? Não olhava para dentro de mim. Eu, como mãe do lar, eu me preocupava muito com os afazeres da casa, me preocupava muito na educação dos filhos, em deixar você bem também. Então, família em si, amigos, né? Os compromissos, a rotina. Então, eu tinha muito essa preocupação. E eu era, assim, uma pessoa que olhava muito para o outro e não olhava para mim, né? Então, foi quando, vendo, né, a sua transformação, eu vendo tudo isso, foi me motivando, e eu fui desejando isso, né, essa transformação também, porque a partir do momento que você começou a ter esse compromisso, né, seja alimentação, esporte. Então, isso foi gerando em mim esse desejo, essa vontade de querer isso também, né? De buscar isso, né? Falando de esporte, como que era a sua prática de atividade física antes do processo? Nossa, era difícil, hein? Eu tentei por muitas vezes ir por um caminho, acho que um caminho muito difícil, que para mim, né?
porque eu era muito sedentária. Então, procurava, fazia caminhada, mas não era constante, né, no que eu fazia. Então, sempre desanimava, eu sempre esperava outra pessoa ir comigo. Eu não tinha atitude para ir sozinha. Então, eu sempre falava, ai, vamos comigo, ou né, família, ou amigas. E até mesmo, né, antes do seu processo, eu chamava você. E eu sempre esperava o outro, né? Eu não partia de mim, eu não tinha atitude para seguir, né? Então, eu não me identificava nessa área. E eu tentei por muitas vezes academia, paguei, né, 1 ano na academia, lembrando, 1 ano de academia, fui 2 meses, porque eu não me adaptei, não me adaptava às academias, muita gente, ou era muito quente. E eu não tinha assim, uma rotina, não conseguia, ia forçada, não ia com desejo de fazer algo, né, por mim. E muitas vezes, quando eu fazia algo por mim, ou estar na academia, eu me sentia culpada também, tem isso, né? Me sentia muito culpada de estar me priorizando, e não meus filhos, não você, não a casa. Então, isso mexia também muito comigo. É um desafio, né? Às vezes a gente ter essa dependência das outras pessoas, que a gente precisa tentar se colocar em um ambiente para receber ajuda, né? Sim. Foi um dos motivos dos propósitos que eu criei, né? A Team Brabo, né? Então, hoje a gente tem a Team Brabo de corrida, de futebol, para que tenha um ambiente para ajudar isso, porque muitas pessoas têm dificuldade de fazer sozinho muitas coisas, né? Então, é um desafio que a maioria do nosso público, eles têm também, né? E na questão da alimentação, como que era a sua alimentação nesse período? Bom, como a gente, mesmo eu sendo do lar, a nossa rotina era muito intensa, né? Muitos compromissos devido à igreja, devido, né, vários tipos de compromissos nós tínhamos. Então, a nossa alimentação não era uma alimentação saudável, não posso dizer saudável. A gente vivia muito de fast foods, né, de lanche, pizza, salgados, sempre comer fora era o mais rápido. Então, isso foi gerando, né, o aumento de peso. E veio a pandemia também, né? Isso mexeu muito emocionalmente. Na pandemia, eu ganhei 10 quilos. Então, por estar... as emoções ali também mexeram muito. Então, eu não tinha tentava fazer, né? Entrei em diversos programas, você sabe muito bem disso, em grupos para tentar emagrecer. Tentei muito, fazia alimentação saudável, tentava fazer, né? Porque eu comia ali, fazia uma semana, passava um tempo, como você não estava nessa pegada, as crianças, vocês queriam uma alimentação comum, né, assim, não tão saudável. Então eu acabava desistindo, desanimando e não conseguia fluir, né? Não conseguia dar sequência, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho desse daí mais para frente, né? Mas esse é um desafio, né? O ambiente que você está, você ser diferente do ambiente, depende muito de uma força de vontade muito grande. Você falar assim, eu vou fazer, porque tá todo mundo fazendo uma coisa e você quer fazer diferente, é muito difícil, né? Então, principalmente para você, né? Às vezes, como mãe, né? Às vezes você quer fazer uma comida mais saudável, vai todo mundo lá, vamos comer aqui um fast food, vamos para um outro lugar, né? E aí você vai vendo todo mundo comendo daquele jeito, é mais difícil ceder, né? Então, às vezes, a força de vontade, ela depende muito mais, né? Eu vou, então... Você falou um pouquinho do peso? Eu vou pedir aqui para a nossa equipe colocar aqui a Gisele antes e depois. Fala um pouquinho de qual que é o peso que você chegou aqui. Aqui, eu acredito que eu já estava com 92 quilos nessa foto. 92 quilos é até forte, né? Para mim, assim, hoje... Até emocionante, né? Da gente... me olhar, eu falo, nossa, eu não acredito. Hoje, olhando, eu penso, não acredito que eu cheguei, né? Não que... eu não consigo me ver hoje do jeito que eu estava, sabe? Não sei, eu mudei tanto, assim, a autoestima. Não faz parte da nossa identidade esse lugar, né? Não é a gente, né? Então, quando a gente se resgata, volta naquilo que nós somos, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, às vezes, a gente está em um momento que, às vezes, a gente não sente que reflete a imagem e semelhança de Deus. Porque, às vezes, a gente errou. Eu pequei com a gula, eu pequei com
com a falta de compromisso, de temor com a Deus, e fui me destruindo, né? Então, Deus deu algo muito precioso para a gente, que é o nosso corpo, a nossa alma, que é as nossas emoções, e às vezes a gente lida com isso de forma muito errada, e às vezes até distante de Deus. Às vezes a gente tá até ali, lê a Bíblia todo dia, ora, busca a Deus, vai na igreja, faz as coisas, só que é o desafio do pecado, né? É o pecado todo dia, e às vezes a gente deixa as nossas emoções falar mais alta e come do jeito errado, deixa a rotina, o cotidiano falar mais forte, perde o temor a Deus e começa a ter algumas práticas que a gente acaba indo por um caminho diferente daquilo que Deus queria que a gente estivesse, né? Então, por isso que às vezes a gente não se identifica com um estado que a gente não deveria estar, né? Então, aí depois tem ali depois, né? Uau, né? Que lindona, né? 77 quilos, né? Então, 15 quilos a menos, né? Então, é muito, né? Assim, para mim, é muito em processo ainda, né? Então, tem mais um tanto aí pela frente, um tantinho. Mas é viver o passo a passo, né? O processo, curtir. Hoje, a nossa rotina é totalmente diferente, né? Quanto à alimentação. Hoje nós procuramos alimentos mais saudáveis, né? E uma das coisas que motivou também e fez eu cair a ficha, me fez cair a ficha, foi a questão da Mari, né? Até passando com o endócrino, que ela começou também a dar umas alterações nos exames dela. Para o nosso ouvinte aqui, quem que é a Mari? A Mari é nossa filha, tem 11 anos, a Mariane. E ela começou a ter, né, peso, né? Sobrepeso. E ela é pré-adolescente, né? Por conta da nossa rotina. Gordura no fígado também, né? Que são problemas da doença silenciosa, né? Então, começa a vir ali, indo para um caminho da diabetes, problemas no fígado, rim. Então, são ataques que a doença silenciosa começa a levar. Aí você vai fazer um exame de sangue, aí você assusta, né? Então, assim, a gente vê que afeta a saúde também da família. E a sua saúde aqui, como que estava? Então, aqui, eu, né, no caso, com hipertensão, né? Hipertensão, pré-diabética, né? E muita retenção de líquido. Estava bem tenso, né? Eu quero entrar um pouco num contexto da hipertensão, né? Agora acabou de mudar ali. Eles estão considerando como pré-hipertenso quando a pessoa está com 12/8. E aí o que acontece, né? Quanto que era a sua pressão aqui nessa época? 14/8, 14/10. Eu me lembro uma vez que eu fui no cardiologista e estava 14/11. Então, já era pressão alta já, né? E aí o que acontece? Hoje eles já estão colocando como pré-hipertensão já 12/8. Então, assim, 12/8 era o meu normal quando eu estava lá no peso certo, né? Eu também, sobrepeso, já estava com 13, 14/9, 10, às vezes 8, ficava nessa média, né? Então, assim, era algo que já é um problema. Por que eles abaixaram para 12/8 por risco? Eles fizeram um estudo e olharam que as pessoas que tiveram problema no coração, em torno de 74% das pessoas, elas estavam com a pressão a 12/8. Então, quer dizer, acendeu um sinal de alerta. Hoje, depois do processo que eu passei, a minha pressão ela desceu para 10, 9, às vezes dá 7, às vezes dá 6. Então, ela diminuiu bem, né? Até pelos tipos do esporte que eu pratico, natação, corrida. Então, ajuda também um pouco a parte cardiovascular. Mas é um desafio, né? Então, nessa época, você tomava medicação? Como que era a questão de medicação? A medicação não era correta, né? Eu tinha um preconceito com medicação, né? Então, eu sempre procurava não tomar medicação, procurar outras formas. E eu lembro que até fazendo academia, começou a me dar uma pontada na nuca, eu fiquei com muito medo, fui para o hospital. E chegou lá minha pressão 18. Aí eu fiquei com muito medo. Aquele dia eu fiquei assim muito preocupada, né? Falei, poxa, pensar ao extremo. Falei, poxa, se eu morrer aqui agora, né? Como meus filhos, né? Meu marido, como vai ser? Então, aquele dia acho que caiu também uma ficha em mim, né? Caiu uma ficha e eu falei, não, preciso mudar. E não tomava remédio certo. E fui no cardiologista. E ele falou, não, você precisa tomar. Você só pode parar quando eu falar para você
que tem que parar, com uma vida ativa, né, nos esportes, você ter uma rotina, né, sair do sedentarismo. Se você sair do sedentarismo, emagrecer, perder peso, a chance de você parar com o seu remédio é alta. Então, foi todo esse processo que eu fui vivendo e eu falei, realmente, eu tenho que mudar e fui me posicionando, vendo você, né? Você foi um grande motivador para mim. E as coisas foram acontecendo, graças a Deus. Então, o ponto seu de virada foi essa questão da saúde. Você comentou um pouco da inspiração. Você quer falar um pouquinho mais sobre o seu ponto de decisão da virada da chave? Bom, acho que os filhos, né, essa questão da Mari, dos exames, você, né, como eu falei, foi um grande motivador, até porque eu não conseguia, não tinha constância, né? E vendo você indo, faça chuva, faça sol, eu lembro um dia, estava tão frio, à noite, acho que era uma sexta-noite, não sei, e você falou, eu vou treinar. Eu falei, mas você vai, tá frio? Você falou, não, eu vou. Né? E algo que você até falou ontem para mim, né, me fez pensar muito, que ontem também estava frio. E eu falei, eu acho que eu não vou. E você falou, se você não vai, não faça porque você quer, faça por disciplina, né? Então, eu vendo a sua disciplina, o seu desejo de mudar, isso foi me motivando e eu fui buscando isso também. Viver, eu quero, né? Quero porque eu estou ainda construindo, está sendo um processo para mim. Mas viver aquilo que você estava vivendo, né? Aquilo que você está vivendo, que hoje eu vejo você mais motivado, mais animado. Né? Então, isso, vendo a sua transformação, fez com que eu também queresse buscar isso. Né? Eu falei, não, preciso buscar isso também. Acho que esse ponto aqui, vou entrar um pouco mais no detalhe, ele é um pouco mais para frente, mas eu acho que ele é importante, né? Porque o que acontece, né? Quando a gente pega o nosso corpo, começa a ficar sobrepeso, a gente começa muito açúcar, muito glúten. Então, assim, a gente vai fazendo uma desconstrução do nosso corpo. E aí, o que acontece? A gente vai ficando sem energia, sem disposição, sem vontade. E o corpo é assim. Quanto mais atividade você fizer, mais ele vai responder, mais ele vai evoluir, mais ele vai fazer. Quanto mais você ficar deitado, mais ficar no sofá, mais você vai querer ficar deitado no sofá e menos disposição, energia, força você vai ter para as coisas. Então, é a escolha que a gente vai fazer, né? O que você vai querer escolher, então é o estilo de vida que você vai fazer e é uma construção que você vai fazer, né? E falando de inspiração, eu sou muito inspirado também em Jesus Cristo, né? E aí o que eu acho interessante, fizeram um estudo das andanças de Jesus ali, né? Nos 3 anos de ministério dele, né? E aí nessa andança deles, olhando ali no mapa, o deslocamento que eles fizeram, eles chegaram numa média que Jesus andava por dia em torno de 10 quilômetros. Uau. Naquela época, né? Não tinha muita possibilidade, então eles tinham que se movimentar. Então, assim, os problemas que a gente tem hoje de saúde por conta da consumo de açúcar, glúten, por conta do sedentarismo, todos esses problemas que a gente está vivendo, das doenças silenciosas, naquela época não era normal, porque o estilo de vida deles era diferente e Jesus acaba sendo uma inspiração para a gente também, né? Sim. E para você, como foram os primeiros passos, né? Porque essa mentoria do Resgatando 20 anos, ela fala sobre os primeiros 40 dias, né? Que são os primeiros passos. Então, como foi para você ali os primeiros passos na questão de atividade física, de alimentação, depois dessa decisão de mudança ali, como que foi para você? Bom, não foi fácil, né? É muito difícil você mudar um estilo de vida. Toda mudança causa desconforto, né? E muitas vezes eu chorava, né? Chorava, orava, pedia para as pessoas orar por mim. Você, quantas vezes você não orou por mim, para Deus me dar forças, para ter esse estilo de vida mais saudável, né? E eu pedia mesmo para as pessoas, ora por mim, porque é difícil, não é fácil. Eu falava muito que eu preferia estar no sofá ou ler um livro do que sair para fazer um esporte, né? E então eu era muito sedentária e não foi fácil. A alimentação não foi fácil. Só que como eu já tinha que fazer para você, né, legumes, a alimentação, né, em si, então eu fui também adquirindo isso para mim, né? Foi esse processo e fui me alimentando melhor, começando a me alimentar melhor. Aí você começou a passar com a nutricionista, aí eu também busquei isso, comecei a passar até o endócrino, fui no endocrinologista. Então, na minha primeira consulta com o endócrino, ele me passou subtramina.
Não que seja errado, né? Cada um sabe o que é melhor, né, para si. Mas como eu já tinha esse preconceito com remédio, e aí veio a subtramina, eu falei, nossa, e agora? Aí lembro, mandei fazer, né? A gente mandou fazer, manipulou, e eu ficava olhando para aquele remédio e eu não sentia de tomar. Eu estava muito preocupada em tomar. E muitos relatos também de familiares que tomaram e o pós, né, tudo que aconteceu. E eu falava, e agora? O que eu faço? Eu não vou tomar. Né? E acabei não tomando, e foi onde você falou para mim, né? O que você acha de tomar, então, o suplemento para te ajudar também aí nessa questão do peso e tudo mais, porque eu precisava suplementar, né? E eu não entendia isso, né? Às vezes a pessoa acha que só suplementar ou só tomar o remédio é suficiente, né? Então, é um conjunto de coisas, é um conjunto de passo a passo, né? Que é o que eu trago na mentoria ali, né? O passo a passo, o que a pessoa tem que fazer de várias áreas, de várias coisas, né? Então, não é só, eu compro um remédio, tomo e resolve, né? Eu tomo um suplemento e resolve. Hoje em dia está muito na moda ali o Ozempic, o Mounjaro, né? Então, quer dizer, a pessoa toma um Ozempic, ele é um remédio para tratar a diabetes, então ele vai tirar a sensação, tirar a vontade da fome, só que ele vai mexer na insulina. E aí, mexendo na insulina é um hormônio. Cara, você desregulou esse hormônio, prejudicou esse hormônio, você vai ter um monte de prejuízo. Pode ser que até você emagreça. E depois, o pós isso, se você não mudou os hábitos, fica mais difícil, né? Mounjaro também é a mesma coisa. Ele vai tirar o apetite, vai te ajudar a emagrecer, mas se você não acertar os hábitos, fica mais difícil. O que eu acho bacana no Lipogés é que eles são componentes naturais e vai fazer o quê? Vai tirar a saciedade da fome, né? Você não fica com fome, depois pode até falar um pouquinho da sua experiência. Sim. Vai secar a boca, vai tirar a retenção de líquido, vai forçar você beber água. Sim. O cromo vai ajudar ali no vício, né, do doce, então vai tirar aquela vontade de comer doce, comer alguma coisa, fica naquele desespero. Então, quer dizer, acelera o metabolismo e isso faz com que acelere o seu processo de hábitos naturais. É lógico que depois você tem que manter esses hábitos. É uma forma de ajudar a acelerar o metabolismo, de acertar essas coisas. Mas não quer dizer que só isso resolve. É um conjunto de outras coisas, que a gente vai falar um pouquinho aqui também, mas é um conjunto de outras coisas. Se quiser falar um pouquinho também como foi esse processo de não tomo remédio, mas eu uso o Lipogés, como foi para você o Lipogés, mais as outras coisas que você já estava fazendo? Sim, é que com a suplementação, né, eu vi os resultados acontecerem de uma forma mais rápida. Não que eu emagreci de uma vez, não. Mas era o que faltava, né? Porque eu tinha um metabolismo lento, né? Meu metabolismo era lento. Então, por mais que eu tentava, né, no passado, com a alimentação, ou uma academia, ou a caminhada, eu não tinha, né, assim, essa perca de peso, eu não conseguia, né? Porque por conta da idade, claro, né, após os 40 e metabolismo, então eu tinha essa dificuldade dos resultados, né? E tentando de várias formas, tal. E foi aonde você falou, então vamos testar aqui, né? Vamos tentar com o suplemento, vamos suplementar. E o interessante é que eu passei com a mesma nutricionista anos atrás, ela me passou a mesma dieta, né? O mesmo plano, e eu consegui chegar até um tanto. É claro, veio a pandemia, acabei engordando, né? Tudo, as emoções. E aí agora eu estou passando com a mesma nutricionista e tendo mais resultados na questão que envolve tudo, né? Envolve mente, envolve atitudes. Então eu estou tendo resultados mais satisfatórios, né? Chegando assim mais rápido ao objetivo, por conta também da suplementação, que me ajudou, igual você falou, a acelerar o metabolismo. Então, eu fui vendo a perca de peso, eu fui ficando animada, né? Eu fui me animando e foi me motivando. As pessoas elogiar também, me elogiavam. Gi, você tá magrinha, você está emagrecendo. Isso foi me motivando a continuar, a fazer, até na questão do esporte, né? Então, o que eu me identifiquei, que eu amei a corrida. Vendo você correr, você começou a correr e eu comecei a me animar. E a corrida mexeu muito comigo. Então, eu fui vendo que, peraí, existem esportes para mim que... Existem esportes que eu posso me adaptar, que são para mim. Eu não gosto de academia, musculação, mas a corrida eu gosto. Então, assim,
eu comecei, então, a gente começou, né, a participar das corridas, isso também me motivou muito. Só que aí eu vi a necessidade, né, peraí, é a corrida, é uma corrida, é um exercício de impacto, né, uma atividade de impacto. Sim. E eu com a questão no joelho, né, então eu precisava fortalecer. E aí? Eu precisava fazer academia, uma musculação para fortalecer. Só que eu não gostava de academia. Falei, o que eu vou fazer? Então, foi onde veio o Pilates. E eu comecei a fazer o Pilates. Foi tudo dando certo. Eu amei, me apaixonei pelo Pilates. Embora para muitos médicos, né, endócrinos, não é exercício, é só fortalecimento. Até brinquei com o médico. Falei, doutor, você precisa ir lá no Pilates que eu faço, né? Lá no estúdio que eu faço. Porque lá eu saio suada, né? Então... Para mim, não é só fortalecimento. E neste 1 ano, eu vi o quanto, se eu pegar minha primeira corrida e pegar a última que eu participei, eu posso ver como eu evoluí. Pode ser assim, que não evoluí no tempo, né? Porque a corrida muito se fala sobre o tempo. Mas eu evoluí, assim, no meu corpo mesmo, né? Esses 15 quilos a menos da minha primeira corrida, eu estava com 15 quilos a mais, né? Então, assim, eu posso... Sim, posso falar claramente como o meu corpo, como a minha estrutura suportou mais os 5 km do que há 1 ano atrás, com 15 quilos a mais. Né? Acho que um ponto importante que você tocou é a questão do joelho, né? Então, você teve um problema no joelho, já tinha, né? E aí potencializa, às vezes, na corrida. Então, algo que eu oriento muito as pessoas que eu vou dar um direcionamento, procura um personal por conta da sua realidade. Às vezes a pessoa está muito sobrepeso ou está obesa e aí ela quer correr. E aí o que acontece? Desgaste no joelho, problema no joelho por conta do peso. Então, às vezes, para a pessoa, faz mais sentido fazer uma caminhada, fazer um HIIT para acelerar o metabolismo ou fazer uma natação. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela quer começa, eu vi um videozinho na internet lá e eu vou começar pelo que falou. E aí o que acontece? Ela se lesiona, abandona e pior, ela começa a piorar mais ainda, né? E aí tem esse desafio do processo, né? Porque no começo você piora para depois melhorar. Só que essa piora, se você não tiver perseverança, resiliência e convicção daquilo que você tem que fazer, você abandona, aí você fala, não resolve, não adianta, não vai, e por assim vai, né? E aí você comentou um pouco do suplemento, né? Mas não é só isso o suplemento, porque às vezes esse suplemento faz a gente comer um pouquinho menos. E aí o que acontece? Tem vitamina, tem mineral, tem macronutrientes que também são necessários. Você teve outras suplementações também que você utilizou? Sim, aí no caso a B12, né, que você falou muito para mim, falou, vamos tomar uma B12, que até pegamos os resultados, aí você falou, não, tá baixo, vamos lá tomar uma B12. E a vitamina D, né, que também ajudou bastante. Então, eu lembro até quando eu tomei a B12, né, eu era bem, assim, não desanimada, mas não tinha... não tinha vontade, né? É desânimo mesmo, né? Não tinha coragem para fazer muitas coisas. E quando eu tomei a B12, eu lembro que me deu um gás, assim. Dormi 2 horas, parecia que tinha dormido a noite inteira, né? Então, me deu um ânimo, né? Então, é muito importante. Hoje eu vejo a importância da suplementação, de estar... Às vezes, a gente pensa que é algo, né? É um tipo de... Sei lá, é algum ponto que a gente está falho, mas o organismo não vai por quê? Porque falta uma suplementação, uma vitamina, né? A suplementação correta, né? E você entendendo isso, estudando isso e falando, então foi fazendo com que eu abrisse também, né, a minha mente e entendesse também, porque eu tinha muito preconceito de suplementação. Até quando você começou a tomar, né? Eu falava muito para você, cuidado com isso daí. Você tem certeza do que você está tomando? Então, assim, eu sempre ficava com o pé atrás, né? Até... ficava pegando muito no seu pé. E foi onde você, com seu conhecimento, você foi tirando isso, né? Esse preconceito que eu tinha, você foi me instruindo. Então, eu acredito que o conhecimento mesmo quebra muitas barreiras, né? Então, eu achava que eu não conseguiria correr os 5K. E você ia lá e falava, não, vai, começa andando, dá um trotinho, faz isso. Então, você, para mim, foi um motivador, né? Um ponto assim de motivação
que você me levou a buscar uma melhor performance, né? Você tem trazido isso para mim. Então, no dia a dia, então você me cobra. Então, se eu dou uma escorregadinha, olha, muito açúcar, olha, não sei o quê. Então, igual você falou, quando eu fui no endocrinologista, ele mesmo falou para mim, ele falou assim, ó, você pode tomar Mondiário, você pode tomar Ozempic, porém, se você não mudar a sua alimentação, não vai resolver. Então, assim, você vai parar, você vai engordar tudo de novo. Você precisa mudar a sua alimentação, né? Ter reestruturação alimentar, né? Se reestruturar. E aí a gente foi buscando, né, os profissionais e acredito que está dando certo, né? Que os resultados estão chegando e, como você disse também, nós sempre nos preocupamos muito com o espiritual e o emocional e a gente se esquecia do corpo. Então, a gente ia no churrasco, né? Eu comia muito, comia até passar mal. Então, os rodízios, né? Rodízio de japonês, que a gente ama comida japonesa. A gente ia quantas vezes eu não passava mal, não sei de lá suando, passando mal por comer demais, né? Por atitudes erradas em pensar que, não, estou pagando aqui, então eu vou usufruir daquilo que eu estou pagando, né? Você acaba entrando muito no prazer da comida e comendo demais, e aquela mente de escassez, porque rodízio eu vou detonar, e é satisfatório, né? É satisfatório. Esse é o problema, porque é um tipo de vício. Sim. A verdade é que nosso cérebro e o nosso corpo ele vai viciar em alguma coisa. Então, você tem que escolher qual que é o vício que você vai dar para ele. Se você ficar comendo muito açúcar ou derivados de açúcar, o açúcar é quase 20 vezes mais viciante do que a cocaína. Então, o que acontece? Você tem que ter as escolhas. Opa, eu não vou viciar nisso, vou viciar em outra coisa. Aqui é pouquinho, de vez em quando. E quando fala de reeducação alimentar, é um desafio, né? Por quê? Você está lá comendo pizza, lanche, alimentos supercalóricos, alimentos ali que são industrializados, que tem uma quantidade de sal, uma quantidade de açúcar, uma quantidade de gordura, que todo o seu estímulo de prazer vai assim lá em cima. Aí depois você vai lá, vou comer um brócolis agora. É tipo assim, 880, sabe? É dois mundos totalmente distintos. Como que você sai de um e vai para o outro? Então, o que acontece? Aí a parte emocional pega muito, né? Porque você estava ali no prazer e aí você, nossa, que negócio ruim e tal. Então, assim, até você mudar todo o seu paladar é muito difícil. Eu me lembro do café, né? A gente gosta muito de café pela manhã e você começou a fazer o café sem açúcar. E aí eu falei, poxa, agora é só café sem açúcar, né? Você falou, sim, agora é café sem açúcar. E foi difícil. Eu falava, ai, como você consegue? Eu não consigo. Ele vai aos pouquinhos, você vai tentando. E hoje eu consigo, né, já tomar o café sem açúcar. É lógico que eu coloco leite ali, né, um leite em pó. Mas eu já consigo tomar sem açúcar. E uma das coisas até para tirar o açúcar que me ajudou foi o jejum, né, de 21 dias sem açúcar. E aí eu lembro que a gente até estendeu um pouco mais, foi cortando. E quando eu voltei, lembrei. Quando eu fiquei, a gente ficou um tempão sem açúcar. E eu falei, nossa, estou com vontade de chupar um sorvete daquele lugar. Você não busca para mim? Não sei se você vai lembrar. Sim. E eu estava aguada para chupar aquele sorvete. E aí você falou, eu vou lá, eu vou comprar então, né? A gente entregou o jejum, tudo, né? Encerrou. E aí você comprou. Na hora que eu experimentei o sorvete, eu falei, gente, tá estragado esse sorvete? Aí você riu. Aí você falou, não tá estragado. Isso é a gordura e o açúcar do sorvete. Eu falei, não, só pode estar estragado, gente. Esse sorvete era gostoso. E não era desse jeito. Aí você, era. É que o nosso paladar estava acostumado com com esse tipo de sorvete. Então, hoje, seu paladar mudou. Né? Até barras de chocolate, né? Comia uma barra inteira. Chocolate ao leite. Hoje, a gente malemar consegue um chocolate 60%. Então, já é doce. Então, essas coisinhas foram mudando e faz uma diferença enorme, né? O açúcar. Demais. E aí, o que acontece? O açúcar, hoje, ele é um mal muito grande. Por quê? Muitas coisas têm muito açúcar. Aí, eles fazem essa combinação de sal com gordura para você conseguir ingerir ainda mais. Aí é uma quantidade de açúcar que você não gasta essa energia, porque a maioria das pessoas estão sedentárias, e aí o que acontece? Esse açúcar começa a acumular no corpo.
Acumulando esse açúcar no corpo, vai começar a ir para os órgãos, para os ossos, para as juntas. E aí, isso começa a dar várias doenças no corpo. Você vai ficar inflamado, você fica inchado, aí você fica lento. Então, assim, você fica com várias inflamações. Então, assim, problemas que você vai ter no cérebro, várias doenças estão sendo geradas por conta disso. Aí, às vezes, a pessoa chega com 50, 60 anos, está com dor tudo na junta, porque o açúcar foi corroendo tudo, foi corroendo tudo o osso. E aí o que acontece? É muito mais fácil, você vai pegar um copo de açúcar, você não come, mas você pega 2 copos de coca, é 1 copo de açúcar. E aí, muitas coisas você consegue consumir de forma mais fácil, porque o produto é industrializado e você consome muito, né? E às vezes tem até uma polêmica que é a questão do suco, né? Teve uma época que estava ali na pandemia, não, vou comprar suco para a gente aumentar a imunidade. Aí ela comprava aquelas jarras de 5 litros de suco de laranja, né? Ia almoçar, tomava 2 copão de suco. Sim. Só que aí, qual que é o problema? É a falta de conhecimento. Porque a quantidade que tem de frutose lá, ela é muito grande. Então, você estava ali quase próximo de um refrigerante. O ideal é o quê? É chupar uma laranja depois no final. Você vai melhorar a imunidade, vai te dar vitamina C, vai consumir a fruta, vai ter ali o que você precisa da fruta e não vai te prejudicar. Eu ia lá, tomava um monte de suco. Então, o que acontece? Esse monte de suco, o tanto de frutose que vai ter, que vai ser a glicose, ele é tão prejudicial, às vezes, quanto até o refrigerante. Então, essa falta de conhecimento, que às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas está se prejudicando. Porque se você for lá e tomar 2 copos de suco de laranja, vai dar ali em torno de umas 10 laranjas ali, que você vai estar chupando 12 laranjas. É muito, você chupa muito tudo isso de laranja? Não. Até pela questão do bagaço, da fibra, que às vezes você come um pouco, você já não aguenta, mas o suco você aguenta. Então, o que acontece? É saber esses equilíbrios. Ah, eu não posso tomar? Não, pode, mas toma 200 ml. Toma toda a refeição? Não, porque você prejudica a digestão. Então, é saber dosar, saber ter esse equilíbrio. E na reeducação alimentar, ela é muito importante. Por quê? A parte emocional pega muito. Você tem o prazer da comida, aí você deixa de ter aquele prazer, e aí você fica nervoso, estressado, você piora, e até você trazer essa reeducação alimentar, esse paladar, é um processo. E às vezes é um processo lento, às vezes você pode acelerar, vai doer mais, e aí você se adapta mais rápido, mas é muito necessário, né? Então, a virada do processo é o quê? É você entender o conjunto, né? Entender como que funciona o hormônio, entender como funciona as vitaminas, os minerais. A gente falou um pouquinho aqui da B12, da D, que são muito importantes. O que ela influencia na nossa performance, no cérebro, o que ela influencia na nossa energia, por que a gente, comendo mesmo saudável, não consegue suprir a necessidade dela pelo nosso estilo de vida, pelo tipo de alimentação. Então, todo esse conjunto de coisas que ele vai ajudar no processo. Às vezes a pessoa fala, não tem só uma pílula ali que eu tomo e resolve tudo. Não, é um conjunto de coisas que a gente precisa fazer na nossa rotina para a gente conseguir ter o resultado ideal, né? Então, é unir, né, a estratégia, o passo a passo, olhar a espiritualidade, que é muito importante, buscar Deus, ter o nosso momento com Deus, as nossas emoções, a gente estar feliz, a gente estar buscando ali um crescimento, não deixar estresse, nervoso, essas coisas tomar conta da gente, e também olhar para o corpo, para todas essas coisas. E esse conjunto é o que vai fazer a gente ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, falando aqui de resultados conquistados, então, se você quiser falar um pouquinho como foi para você ali o resultado na questão da qualidade de vida, na questão da saúde, como está sua energia, autoestima, se quiser falar um pouquinho ali como foi o seu resultado final. Sim, a autoestima, né? O que mais pegou foi a autoestima, assim, mais disposta. Então, hoje eu me vejo mais disposta. Tem sido muito bom para mim viver esse processo agora, depois de né? No começo foi difícil, foi muito difícil, sim, chorava, você aprova, né? Chorava muito, achava também que eu não ia conseguir. Só que vendo, conforme ia passando, vendo os resultados aparecerem, né? Foi me motivando. E hoje, assim, eu estou motivada. No entanto, agora, algo que eu não gostava, que era academia. Acabei, né? Faz uma semana aí, me matriculei na academia, fiz a minha inscrição. E está sendo maravilhoso. Então, foi essa mudança na minha mentalidade, né? É lógico que vários processos, assim, é você mentalizar, né? Eu mentalizei
eu decidi mudar. Falei, não, eu também quero isso para mim. Eu quero que o André está vivendo, né? Por mim mesma, primeiramente, pelos meus filhos, por ele, pela minha família. Então, isso me trouxe essa motivação e vários outros fatores, né? Eu sempre orava a Deus e falava, Deus, eu quero, né, cuidar também do meu corpo físico, né? Eu sou templo, então eu preciso cuidar, né? E tem sido para mim maravilhoso, me motivou a um ponto que coisas novas começaram a acontecer, né? E uma delas é o trabalho que apareceu, né? Surgiu o trabalho e eu estava animada, fiquei muito animada e muito motivada aí na entrevista, né? Porque se fosse há um ano atrás, talvez eu não teria essa motivação por conta do sobrepeso, né? Talvez eu não teria a motivação para estar trabalhando fora. E hoje surgiu o trabalho, já há 4 meses aí, né? Estou trabalhando, está sendo muito bom também. E olha só, detalhe, né? Eu era do lar, né? Ficava em casa e não tinha a motivação para fazer o esporte, né? Assim, eu falava que não tinha tempo. E hoje eu trabalho 8 horas fora de casa, né? E tem mais o período aí de transporte. E eu consigo fazer os exercícios, né? Então, é muito assim, de querer fazer, né? De estar disposto. E hoje eu estou muito motivada a cuidar, né? Eu olhei para mim, então, a cuidar de mim também. Igual você falou, primeiro a gente precisa se amar, né? Como Jesus disse, né? Para poder amar o próximo. Então, eu preciso me amar, né? E para poder amar o outro também. Legal. Isso acaba sendo uma inspiração para a família, né? Sim. Às vezes a gente vê os filhos mais engajados, menos do que estava antes, entendeu? Já está um pouco mais engajado. A gente vê as pessoas próximas se movimentando. Então, tipo assim, ó, você acaba sendo uma inspiração. Se ela conseguiu, também consigo. Às vezes a gente posta algumas coisas na internet, a pessoa se inspira, vai atrás, quer. Então, assim, é muito importante essa inspiração que a gente gera nas pessoas, né? Então, eu me sinto inspirado pelo seu resultado, a nossa família, as pessoas estão próximas, né? Porque às vezes a gente foca só em uma área e esquece do todo, né? E o todo ele é muito importante, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, abandonar um desses, né, não é legal. E aí, quando você assume isso e faz, é uma inspiração também para as pessoas, né? Sim. E aí, o que acontece? Muita gente, às vezes, filho, casa, trabalho, esse monte de coisa acaba priorizando outras coisas, a idade chega, 40, 50 anos, acha que com a idade não consegue mais, tal. Então, isso também é uma inspiração, né? É uma inspiração Sim. que, mesmo nos 40 anos, mesmo com filho, casa, tudo, ainda a gente consegue organizar a rotina, consegue cuidar da gente, consegue ter uma melhor qualidade de vida. Por quê? Tendo saúde e qualidade de vida, você vai fazer melhor as coisas, vai fazer com uma melhor performance, vai dar conta de uma forma melhor e vai conseguir curtir a vida, curtir o propósito de Deus, aproveitar aquilo que Deus tem e a família também de uma melhor forma, né? Então, aproveitando essa inspiração, né? O que você gostaria de deixar de mensagem para os nossos ouvintes aqui que está acompanhando a gente aqui? Eu gostaria de falar, de deixar assim, se esforce, né? Não desista, né? Há tempo para todas as coisas, né? E se esforce mesmo. Procure algo que você goste, né? Às vezes nós vamos para exercícios que a gente não está habituado, mas busque algo que você tenha prazer em fazer, né? No meu caso foi a corrida, senti muito prazer na corrida. A corrida ela gera em mim, né, serotonina, como você disse, né? Então eu, através da corrida, que é algo que eu me apaixonei, estou buscando outros exercícios. Isso está vindo naturalmente. Então busque algo, né? Queira ser transformado, queira mudança. Às vezes nós temos muito medo do novo, da mudança, né? Gera ansiedade. E acaba trazendo desconforto. Mas queira mudar, né? E esteja com pessoas que te ajudem no processo. Porque o meu caso também muito foi ter você ali me apoiando, não só você, diversas pessoas, mas você como fator principal, porque você estava vivendo isso, né? Um testemunho dentro de casa, né? Uma pessoa dentro de casa. Então, estar com pessoas que queira te ajudar, né?
que queira te impulsionar a que você alcance seu objetivo. Legal. Mais uma vez, gostaria de agradecer você por dar esse depoimento. É muito importante porque muitas pessoas acham que não é possível, né? E aí ver alguém que seguiu o método, que seguiu o processo, que olhou para tudo que precisava ser olhado e teve resultado, é muito inspirador para as pessoas também tomarem a sua decisão de mudar, de fazer o que é necessário. Então, obrigado por ter aqui se exposto, né, para trazer aqui o seu depoimento, falar como foi para você, colocar as dificuldades, os pontos bons, os pontos ruins. Acredito que isso vai ser inspiração para as pessoas que vão participar. E você, que quer mudar, você que precisa passar por uma transformação, que quer melhorar a sua qualidade de vida, que quer ter mais saúde, que quer vencer as doenças silenciosas, que quer reverter o momento que você está, nós temos a mentoria Resgatando 20 Anos de Vida, que vai ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida, a você viver algo novo ou viver aquilo que é o ideal para você. Então, nessa mentoria, a gente traz esses métodos, traz esses passos para você praticar, fazer e vivenciar aquilo que Deus tem para você. Talvez o estado que você está hoje não é aquilo que Deus gostaria que você estivesse vivendo nesse momento. Então, eu criei um grupo. Depois, se você quiser, você manda mensagem aqui. Você pode estar participando para você ter conteúdos falando sobre saúde, sobre qualidade de vida, conteúdos também para te ajudar ali na sua transformação. E dia 7 de outubro, eu vou estar lançando esse grupo de outubro. Então, a gente vai ter um grupo de mentoria que eu vou estar orientando. Você vai ter uns passos a passo. A gente vai ter 6 encontros, vão ser 40 dias. Nesse período, você vai estar acelerando seu metabolismo, você vai estar começando os primeiros passos para mudar os seus hábitos, te ajudando a consolidar. Vou te passar o que vai acontecer em cada um desses dias, de cada uma dessas semanas, desse processo. Então, se você precisa mudar, se você quer ter uma melhor qualidade de vida, vem com a gente, me segue aqui, acompanha os próximos posts que eu vou estar fazendo, acompanha o grupo que eu acho que vai te ajudar bastante. É isso aí, gente. Obrigado, valeu.